Atlético Paranaense 3, Flamengo Eu já vou. 0. Mas e aí, Ramon? Vai lá. Panorama desse jogo desgraçado de hoje, que eu não aguento mais. Tudo errado, né? Tá difícil, tá difícil. Tudo errado. Vai. Eu acho que algumas coisas aconteceram em campo hoje porque o Sampaoli cagou no pau hoje. Quem assiste aqui a live, quem acompanha o canal, sabe que a gente, não que a gente defendia o Sampaoli, mas a gente procura ponderar aqui de forma razoável e analisar o jogo em si e tal, mas ficou indefensável, né? Porque se você for parar para pensar, se você for parar para ver hoje, você entende o que o Sampaoli quis fazer. O Sampaoli quis fazer a manutenção do sistema, olha só o que eu tô dizendo aqui, do sistema que o Flamengo jogou contra o Botafogo, o sistema. Mas ele cagou no pau mexendo nas peças da forma que ele não deveria mexer. O Davi Luiz, que tentou, né, e simulou fazer a função do Pulgar, não conseguiu fazer do início ao fim. Thiago Maia de lateral esquerdo, que assim, não é nem o pior erro. Acho que também, por outro lado, ele poderia fazer o Thiago Maia executar essa função de uma forma melhor, Sim. mas o time do Flamengo hoje simplesmente não existiu taticamente, entendeu? Foi um bando em campo do início ao fim. Um time de churrasco, um time de pelada, simplesmente porque ele resolveu improvisar da pior maneira possível. Ele tomou as piores decisões possíveis dentro de um cenário. Imagine o cenário, imagine as situações que você pode, as decisões que você pode tomar dentro desse cenário. Ele escolheu as piores, não foi hoje que isso aconteceu, ele já fez isso outras vezes, já errou nesse nível e hoje só foi uma amostra aí do Flamengo de 2023, que é o Flamengo caótico, que faz um jogo, não vou dizer muito bom, mas um jogo bom contra o Botafogo, e no outro jogo é capaz de performar de forma pífia. Eu acho que assim, infelizmente, o trabalho do Sampaoli, que já vem há algum tempo dando sinais de que não tem evolução, acho que chegou ao limite. E chegou ao limite no pior momento da temporada. Porque o Flamengo se vê num beco sem saída. Domingo tem uma final. Não dá pra demitir o São Paulo Eu agora. tenho certeza que se o Flamengo perde jogando assim, 2 meses atrás, o São Paulo ia cair do jeito que tá, ia cair. Entendeu? Agora é rezar, irmão. É rezar, torcer, confiar na torcida domingo e no brasão no peito. Entendeu? Porque vai ser assim. Vai ser assim. Rezar pro Pulgar voltar, entendeu? Porque Mas o Pulgar não machucou, né? O Pulgar. Eu vi que ele tinha levado um pisão lá no último jogo do Chile e saiu sentindo muita dor. Jogou o jogo inteiro. Ontem? Mas jogou no sacrifício. E hoje o Alan machucou também, né? Hoje o Alan machucou também E pra domingo não deve jogar, provavelmente, o Alan. Muito pela difícil. lesão que foi. Saiu, entrou, jogou o quê? 10 minutos no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo. Saiu machucado, a panturrilha machucada. Provavelmente não deve jogar contra o São Paulo no domingo, no primeiro jogo da final, né? De fato, hoje, o São Paulo, caraca, cara, não... A gente tá falando no grupo, né? O São Paulo não se ajuda, mané. Vou começar aqui pelo mais fácil. Thiago Maia, na esquerda. O Thiago Maia, não é um absurdo ele jogar de lateral esquerdo. Não. Não é um absurdo. Não é assim, porque tendo o lateral esquerdo, você coloca lá, mas você tinha que improvisar. É. A minha questão é a maneira com que o Jorge Sampaoli faz ele executar essa função. Porque se ele faz ele executar essa função jogando mais pelo meio, jogando mais como o Felipe Luiz joga, jogando mais como os laterais na Europa hoje jogam, isso não é novidade nenhuma. Mas aí o cara tem que ter pelo menos a coisa de jogar aquela posição ali, né, cara? Pra fazer o que Diogo, o Felipe Luiz joga. mas o cara com a bola, Diogo, é o que eu tô falando, é um improviso. Ele tem que ter o caguete, eu sei, mas ainda assim é um improviso. Eu sei que ele não vai exercer a função da melhor maneira possível, mas é um improviso. Você faz o cara jogar minimamente bem por ali. Por que eu tô falando isso? Porque o Thiago Maia é um volante de origem.
E esse tipo de abordagem na lateral, tanto direita e esquerda, faz com que os laterais joguem como se fosse um volante, pô. Eles jogam pelo meio, entendeu? E você tendo, e é um agravante a mais, você tendo um ponta tão ofensivo como o Bruno Henrique, como o Cebolinha, você potencializa esses caras, porque você puxa o marcador do time adversário da ponta pro meio, com um jogador a mais, com um lateral a mais no meio. E você deixa o ponta sempre em situação de 1 contra 1, entendeu? Então, dá pra você fazer o Thiago Maia conseguir entregar esse tipo de jogo. Mas o Sampaoli não. O Sampaoli quer que ele seja um lateral agudo, que vá à frente, vá à linha de fundo. E ele é mais fácil você fazer o Thiago Maia executar essa função de um lateral mais centralizado do que você tirar o cara totalmente da característica dele e jogar ele na linha de fundo, pô. Entendeu? Aí esse é o meu ponto. O Davi Luiz é errado do primeiro segundo até o último minuto do jogo, entendeu? Essa escolha do Davi Luiz não deu certo do primeiro segundo de jogo até o último. Ele não criou, ele não marcou, ele não fez porra nenhuma. Entendeu? Esse foi o erro crasso, assim, do Sampaoli. Porque mas o Davi Luiz jogava de volante na Europa. O Davi Luiz jogava de volante na Europa no Chelsea, irmão, isso já quando ele tinha 25 anos de idade, irmão. Não tem, já tem mais de 10 anos. Entendeu? Pelo amor de Deus. Não dá. E aí, Ramon? Porque sinceramente, cara, o jogo de hoje, eu não sei, cara, o que acontece. Foi assim, foi um show de horror. Pior que a gente não pode dizer nem que foi uma parada típica, né? Não, é. Porque o Flamengo já teve vários jogos assim na temporada de apagão, às vezes. Tem uma coisa, aliás, eu vou sair em defesa de uma coisa aqui, que tem muita gente que eu vi, o Flamengo não tem vontade, o Flamengo não corre, não é isso. Tá ligado? Não é que o Flamengo não corre, não tem vontade. O Flamengo no primeiro tempo correu. Né? Domingo o jogo contra o Botafogo, o Flamengo correu muito. O que mais o Wesley faz é correr. Ele só corre, inclusive, entendeu? O Flamengo corre. Mas corre errado, entendeu? O time taticamente muito oscila muito, entendeu? O time não consegue, é time previsível na frente. Se não tem o Arrascaeta jogando, que é o cara de genialidade, ou então às vezes até com o próprio Arrascaeta, num dia que não é uma temporada exuberante do Arrascaeta, não é também. Então, assim, num jogo que o Arrascaeta não está jogando bem, ou não está ativo na partida, o Flamengo é um time completamente previsível, tocando bolinha de lado, tocando bolinha de outro pro outro. O Gerson não consegue dar um passe que quebra a linha. Sem o não Pulgar consegue também dar um drible. É muito complicado. Muito complicado sem o Pulgar. O Pulgar é um cara que consegue sair um pouco, fazer uma saída de bola um pouco mais rápida, girar um corpo para poder faz a bola chegar aos jogadores que armam o jogo, né, no Flamengo, faz a bola chegar no Arrascaeta, faz a bola chegar no Vitor Hugo, faz a bola chegar no Everton Ribeiro se ele estiver em campo, entendeu? E sem esse, eu acho que o Flamengo, eu vi o Pedrinho falar que o Flamengo sente muito a falta do Bruno Henrique, mas eu acho que o Flamengo hoje sente, eu entendo que o Bruno Henrique é um ídolo, é um craque, mas hoje o Flamengo sente muito mais falta do Pulgar, entendeu? Porque o meio campo parece que não existe, né, cara? Se não tiver, parece que o meio campo não existe. Se você não tiver o Pulgar que tem essa saída de bola frontal, que consegue fazer com que o esquema do Sampaoli dê o mínimo de resultado possível, o Sampaoli não consegue fazer o time jogar, entendeu? A minha impressão hoje é que se chegar um técnico hoje, se chegar o Tite ou qualquer outro técnico hoje, os jogadores do Flamengo que não conseguem jogar com o Sampaoli vão crescer e vão conseguir dar resultado, entendeu? O Alan, que ainda não desempenhou o futebol dele, o Thiago Maia, o próprio Pedro, o Gabigol, esses caras vão voltar, porque assim, me parece que há uma incompatibilidade desses caras com o sistema de jogo do Sampaoli, entendeu? Eu acho que nessa altura do campeonato eu não consigo ter outras explicação aqui. Alguns jogadores conseguem, mas os principais não. É aquilo que a gente tava falando, né, um dia desses aí, em algum resenha desse daí, que os jogadores que fazem a diferença no Flamengo, cara, estão muito mal. Tá muito mal, tá muito ruim.
E eles não Ou conseguem. então Eu tá acho que inconstante, tá oscilando muito. eu acho que além. É o que eu tô falando. Eu acho que além da fase individual, eu acho que eles não conseguem se encontrar taticamente dentro do esquema que o São Paulo ele impõe, entendeu? Que eles não conseguem se encontrar. E se o técnico não consegue fazer o time jogar da forma com que ele propõe e ele não tem uma alternativa, ele não tem esse tato de trazer o elenco para ele e conseguir descobrir uma maneira com que a galera se sinta confortável, não é culpa do elenco, não é culpa do elenco. Aqui eu vou ter que abrir mão, entendeu? O São Paulo ele perdeu o grupo, os caras não conseguem jogar o futebol que ele propõe e ele não consegue achar uma alternativa. O São Paulo ele não tem corredor, não tem trato dentro do elenco para poder trazer os caras para ele e fazer eles jogarem de forma decente. Infelizmente é isso. Não tem muito para onde correr. Tá difícil o negócio mesmo.